Você entende isso? Perguntei. Ele manteve seu olhar através de mim com olhos atentos e sedentos, com uma expressão entre a melancolia e o ódio. Ele não respondeu, mas vi um sorriso de significado indefinível, aparecer em seus lábios pálidos que no momento seguinte se retorceram convulsivamente. Se entendo, exclamou calmamente, ofegante, como se as palavras lhe tivessem sido arrancadas por uma força sobrenatural. Puxei o cordão do apito do barco após perceber que os peregrinos no convés tinham sacado suas espingardas com ar de quem esperava diversão. Houve uma convulsão violenta de terror entre aquele amontoado de corpos. Não! Não os espante! Alguém gritou do convés, desapontado. Tornei a puxar a corda várias e várias vezes. Eles se dispersaram e correram, saltaram, giraram, se contorceram e se esquivaram do medo voador e vibrante. Os três rapazes vermelhos caíram de cara no chão da praia como se fulminados por um tiro. Somente a mulher bárbara e soberba, somente a mulher bárbara e soberba praticamente não se abalou e abriu tragicamente seus braços nus para nós sobre o rio escuro e reluzente. Então aquele bando de imbecis no convés deu início à sua diversão. Não se via nada além de fumaça. A correnteza parda fluía rapidamente para longe do coração das trevas e nos levava rio abaixo rumo ao mar, com o dobro da velocidade de subida. A vida de Kurtz também fluía rapidamente, vazando de seu coração rumo ao oceano do tempo inexorável. O gerente, muito mais tranquilo agora, livre de seus anseios vitais, nos lançou um olhar generoso e satisfeito. O negócio se resolvera da melhor forma possível. Em breve eu seria o último a praticar um método ineficaz. Os peregrinos olharam para mim com ar de reprovação. Eu estava, digamos assim, marcado para morrer. Foi estranho o modo como aceitei essa parceria inesperada. O pesadelo que escolhi me conduziu a uma terra invadida por aqueles fantasmas brutos e sedentos. Kurt se aproximou. Sua voz. Um discurso profundo até a última palavra. Ela sobreviveu com seu poder de esconder sob magníficas modulações de eloquência a escuridão estéril de seu coração. Sim, ele relutou e relutou. O que sobrou de seu cérebro exaurido agora era assombrado por imagens tenebrosas, imagens de riqueza e fama orbitavam seu dom infinito de oratória. Minha prometida, minha estação, minha carreira, minhas ideias eram os temas de seus inflamados pronunciamentos ocasionais. A sombra do Kurtz original velava a farsa vazia cujo destino agora era ser imediatamente devolvido e enterrado no barro primordial. Tanto o amor diabólico como o ódio universal dos mistérios que o possuíam lutavam pelo domínio daquela alma inchada de emoções primitivas, ávida pela fama e reconhecimento enganosos por todas as miragens de sucesso e de poder. Às vezes ele era uma mera criança. Seu desejo era que reis o saudassem nas estações ferroviárias em sua viagem de volta para lugar nenhum, onde realizaria grandes feitos. Basta provar a eles sua capacidade de ser lucrativo e não haverá limites para o reconhecimento de seu talento, ele dizia. Obviamente, sempre é preciso levar em conta os motivos certos. O vapor passava por entre os trechos de rio tão imensos que se parecia um só grande colosso, curvas monótonas exatamente iguais com suas multidões de árvores seculares observando pacientemente aquele fragmento encardido vindo de outro mundo, o arauto da mudança, da conquista, do comércio, dos massacres, das bênçãos, eu pilotava olhando adiante. Feche a veneziana, disse Kurtz, certo dia. Não suporto olhar para isso. Eu a fechei. Ficamos em silêncio.
Ah, mas um dia eu ainda exprimirei o suco de seu coração, ele gritou para a vastidão invisível. O barco enguiçou, como eu havia previsto, e tivemos que parar para o concerto na ponta de uma ilha. Esse atraso foi o primeiro abalo na confiança de Kurtz. Certa manhã ele me deu um maço de folhas e uma fotografia amarrados com um cadastro de sapato. Guarde isso para mim, ele disse. Se eu me distrair, esse canalha idiota, ele se referia ao gerente, é capaz de fuçar nas minhas caixas. Fui vê-lo à tarde, estava deitado de costas, com os olhos fechados. Recuei sem fazer barulho, mas o ouvi murmurar. Viva dignamente, morra, morra, nada mais. Ele ensaiava algum discurso em seu sonho, ou seriam trechos de alguma matéria de jornal. Ele escrevia para jornais e queria continuar, pois é meu dever continuar propagando minhas ideias. Sua escuridão era impenetrável. Eu via como se olha alguém que caiu no fundo de um precipício onde a luz do sol não chega. Mas meu tempo para ele era escasso, pois com a ajuda do maquinista desmontei os cilindros com vazamento, endireitei uma haste de suporte e coisas do tipo. Minha vida se tornou um amontoado de ferrugens, vedações, porcas, parafusos, chaves, marretas, furadeiras. São coisas que abomino, pois não me familiarizo com elas. Eu cuidava da pequena forja que felizmente tínhamos a bordo e trabalhava sem parar na maldita pilha de ferro velho, exceto quando minha tremedeira me impedia de ficar em pé. Certa noite, ao levar uma vela, fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer um tanto titubeante: Estou aqui no escuro, deitado, esperando pela morte. A chama estava a um palmo de seus olhos. Me forcei a murmurar: Deixe disso, e me mantive impávido ao seu lado. Nunca vi nada parecido com o que aconteceu com suas feições e espero nunca mais ver. Mas não me comovi. Foi fascinado. Era como se um véu tivesse se rasgado. Vi naquela face pálida a expressão de um orgulho sombrio, uma força cruel, um terror covarde de intenso desespero. Será que ele revivia todos os detalhes de sua vida novamente, seus desejos, tentações e entregas naquele momento supremo de onisciência? Em um sussurro agitado para alguma imagem, alguma miragem, ele gritou 2 vezes, um grito que não passava de um suspiro. O horror! O horror! Finalmente o horror! O horror! Mas esse livro aqui tá sendo uma decepção porque eu não entendo nada. Saí da cabine e apaguei a vela. Os peregrinos jantavam no refeitório e me sentei diante do gerente, que levantou seu olhar em um tom inquisidor. Esse negócio de tom inquisidor é algo que se repete nos livros, né? Que consegui ignorar. Ele se espichou para trás, sereno, com aquele sorriso peculiar que escondia os segredos do que ele não demonstrava. Uma chuva insistente de mosquitinhos caía sobre o lampião, a toalha, nossas mãos e rostos. De repente, a cabeça insolente de seu ajudante apareceu na porta e disse em um tom de puro desprezo: O Sr. Kurtz tá morto? Todos correram para verificar. Eu permaneci e terminei meu jantar. Devem ter me achado extremamente insensível. Contudo, não comi muito mais. Havia um lampião lá dentro, uma luz. Não sei bem, e lá fora a escuridão era sobrenatural. Não me aproximei mais daquele homem notável que havia registrado seu julgamento sobre as aventuras de sua alma neste plano. Sua voz havia partido. O que mais teria restado dele? Obviamente, eu estava ciente de que no dia seguinte os peregrinos enterrariam algo em um buraco na lama. Eles quase me enterraram junto. Contudo, como podem ver, não me juntei a Kurtz naquele momento e nem depois, não mesmo. Eu continuei a sonhar o pesadelo até seu final. Assim demonstrei novamente minha lealdade a Kurtz. Destino, meu destino, como a vida é curiosa.
A impiedosa lógica se organiza misteriosamente para um resultado fútil. O máximo que podemos esperar disso é um pouco de autoconhecimento que acaba chegando tarde demais, uma colheita infindável de arrependimentos. Tenho me digladiado com a morte. É a batalha mais enfadonha que se pode imaginar. Ela ocorre em um ambiente cinzento e estéril, sem um substrato, sem nada em volta, sem plateia, sem ovações, sem glória, sem grandes desejos de vitória, sem grandes medos ou derrotas, em uma atmosfera desolada e árida, sem muita certeza sobre seus direitos e muito menos os de seus adversários. Se essa é a face da sabedoria definitiva, então a vida é uma charada muito maior do que costumamos acreditar. Aquela era a minha última oportunidade de me pronunciar. Reconheci humilhado que provavelmente não tinha nada a dizer. Essa é a razão pela qual reafirmo que Kurtz era um homem sem igual. Ele tinha algo a dizer, e ele disse: desde que espiei pelo limiar da borda, compreendi melhor o significado de seu olhar, sua incapacidade de ver a chama da vela e ao mesmo tempo algo tão poderoso que abraçava todo o universo, ferindo o bastante para penetrar em todos os corações que habitam na escuridão. Ele havia compilado tudo e dado seu veredito, o horror. Era mesmo uma pessoa inigualável. Afinal, aquilo era a manifestação de uma espécie de crença, possuía candura, convicção, uma nota de revolta que vibrava em suas palavras, o rosto estarrecedor do vislumbre da verdade, uma mescla de desejo e ódio. Mas o que mais me lembro não é a minha parte, uma visão parda e disforme, repleta de dor física e um completo desdém pela perda de todas as coisas. Até mesmo dessa própria dor, não. Essa é a parte dele, que agora me parece ser onde tenho habitado. A verdade é que ele deu o passo derradeiro e ultrapassou o limite, enquanto me foi permitido recuar com pés hesitantes. Talvez a diferença toda resida aí. Talvez toda a sabedoria e toda a verdade e toda a sinceridade estejam acumuladas naquele momento furtivo, quando ultrapassamos o perímetro para o invisível. Talvez. Gosto de pensar que minha compilação não traria sequer uma palavra de completo desdém. Melhor, muito melhor, é seu lamento. Tratava-se de uma afirmação, uma vitória moral paga com incontáveis derrotas por terrores e caprichos abomináveis. Mas era uma vitória, afinal. Por isso me mantive leal a Kurtz até o fim e também além do fim, quando muito tempo depois ouvi mais uma vez não sua voz, mas o eco de sua eloquência magnífica arremessada contra mim por uma alma pura e translúcida como uma montanha de cristal. Não, eles não me enterraram, embora uma parte de minhas lembranças desse período sejam confusas de um deslumbramento paralisante como a passagem para o mundo inconcebível no qual existe esperança ou desejo. Me vi de volta à cidade de lápides, incomodado em ver as pessoas apressadas pelas ruas, a tramar pelo dinheiro dos outros, a devorar seus pratos sem sabor, a tomar sua cerveja choca, a sonhar seus sonhos insignificantes e tolos. Eles invadiam meus pensamentos. Eram invasores cujo conhecimento da vida para mim não passava de uma pretensão irritante, pois eu tinha certeza absoluta de que eles não sabiam o que eu sabia. Suas vidas, que eram vidas simples de gente que busca nada mais que segurança, eram tão inofensivas para mim quanto alegar loucura diante de um perigo incompreensível por si só. Eu estava longe de querer avisá-los, mas tinha dificuldade em não gargalhar de seus rostos, em não gargalhar de seus rostos tão cheios de empáfia. Arrisco dizer que eu não estava muito bem naquela época. Eu cambaleava pelas ruas, pois tinha vários assuntos a resolver. Eu rosnava revoltado para as pessoas perfeitamente respeitáveis. Admito que meu comportamento era imperdoável e minha única defesa é que minha temperatura variava muito de um dia para o outro.
As tentativas de minha querida tia em recuperar minha força pareciam completamente sem sentido. Não era minha força que precisava de cuidados, mas sim minha mente que precisava de aconchego. Quando guardei a pilha de papéis que Curtis me deu sem saber exatamente o que fazer com ela. Sua mãe falecera recentemente sob os cuidados, conforme me disseram de sua prometida. Certa vez um homem de barba feita com trajetos de oficial e óculos de aros dourados me convocou para um interrogatório. A princípio um tanto esquivo, logo se mostrou mais incisivo sobre o que ele chamava de certos documentos. Não me surpreendi, pois já discutira 2 vezes com o gerente sobre o mesmo assunto. Me recusei a ceder a ele sequer uma letra daquele pacote, e fiz o mesmo com o oficial. No final, ele se tornou sombrio e ameaçador, afirmando que a companhia tinha direitos sobre qualquer informação de seus territórios. Ele disse: o conhecimento do Sr. Kurtz sobre regiões inexploradas certamente era muito vasto e único, graças aos seus grandes talentos e à situação deplorável na qual ele foi colocado. Portanto, garanti a ele que o conhecimento do Sr. Kurtz, por mais vasto, não dizia respeito a problemas comerciais ou administrativos. Então ele apelou para a ciência. Seria uma perda incalculável se... etc. Ofereci a ele o relatório sobre o banimento dos costumes selvagens, exceto seu adendo. Ele o agarrou na hora, mas acabou folheando-o com ar contrariado. Isto não era o que esperávamos, apontou. Não espere nada além disso, redargui. Só há cartas pessoais. Ele ameaçou algo sobre procedimentos legais e nunca mais o vi. Um outro senhor que se dizia primo de Kurtz apareceu 2 dias depois, ansioso por saber todos os detalhes do último momento de seu querido parente. Casualmente, ele me contou que Kurtz fora um grande músico. Ele estava destinado a um grande sucesso, disse o homem, que era, acredito, um organista com cabelos grisalhos que caíam sobre seu colarinho oleoso. Eu não tinha motivos para duvidar, embora até hoje eu seja incapaz de dizer qual era a profissão de Kurtz, se é que teve alguma. Aliás, este era um de seus grandes talentos. Eu achava que ele era um pintor que escrevia para os jornais, ou então que fosse um jornalista que pintava, mas nem seu primo que cheirou rapé durante... Rapé? O que é rapé? Durante a conversa, sabia dizer exatamente o que ele fora. Ele era um gênio universal, e nessa hora eu concordei com o velhote que então assoou seu nariz como uma trombeta em um lenço de algodão e depois se foi em sua agitação senil, levando algumas cartas de família e objetos sem importância. Por último, apareceu um jornalista ansioso por saber algo sobre o destino de seu caro colega. O visitante me informou que a esfera adequada a Kurtz seria a política do lado popular. Ele tinha sobrancelhas peludas, cabelo espetado, monóculo preso a uma fita larga, e ao se soltar mais, confessou que na sua opinião Kurtz não servia para escrever, mas céus, como falava. Ele energizava grandes reuniões. Ele tinha fé, entendem? Ele tinha fé. Ele conseguia se esforçar e acreditar em qualquer coisa. Ele teria sido um extraordinário líder político de algum partido radical. De qual partido? Perguntei. Qualquer um, respondeu o outro. Ele era um extremista. Minha opinião era a mesma? Assenti. Eu saberia dizer, ele perguntou com um lampejo repentino de curiosidade. O que o havia atraído para lá? Sim, respondi, e em seguida dei a ele o famoso relatório para ser publicado caso achasse válido. Ele passou os olhos por ele, balbuciando sem parar até decidir que tem lá o seu valor, e se foi levando seu espólio. Então fiquei somente com o tímido feixe de cartas e a foto da moça. Sua beleza me cativou, ou melhor, ela tinha um rosto lindo. Sei bem que até a luz do sol pode mentir, mas não parecia haver nenhuma manipulação óptica
ou ângulo capaz de criar contornos tão delicados artificialmente. Ela parecia pronta a me ouvir, sem preconceito, sem julgamento, sem egoísmo. Decidi devolver seu retrato e as cartas pessoalmente. Curiosidade? Sim. E talvez algum outro sentimento. Tudo o que uma vez fora de Kurtz agora havia passado para minhas mãos. Sua alma, seu corpo, suas estações, sua estação, seus planos, seu marfim, sua carreira. Restava apenas sua memória e sua prometida, e de certa maneira eu gostaria de também entregar esses artefatos ao passado, entregar tudo o que restava dele em meu poder para o esquecimento, que é o final comum de nossas vidas. Não estou me defendendo, eu não tinha uma visão clara do que realmente queria. Talvez fosse o impulso de lealdade instintiva ou o chamado de alguma daquelas necessidades irônicas que perscrutam os fatos da existência humana. Eu não sei, não posso dizer, mas eu fui. Achei que sua memória fosse como as outras memórias dos mortos que se acumulam em nossa rotina, uma vaga sombra impressa no cérebro em sua passagem rápida e derradeira. Mas diante da porta alta e imponente, entre os soldados da rua calma e organizada, que me lembrava um cemitério, a visão dele sobre a maca se abateu sobre mim. Ele abria sua boca faminta como se fosse devorar a terra e a humanidade. Estava vivo diante de mim, tão vivo quanto sempre fora, uma treva insaciável de esplêndidas aparições ou realidades assustadoras, uma sombra mais negra que a sombra da noite, nobremente plissada com dobras de invejável eloquência. A visão pareceu entrar na casa junto comigo. A maca, os carregadores fantasmas, a multidão selvagem de obedientes adoradores, a floresta soturna, o trecho reluzente entre as margens lamacentas, a batida do tambor, regular e abafada como a batida de um coração, o vitorioso coração das trevas. O nome do livro. Foi um momento de triunfo para a vastidão, uma investida vingativa que, ao meu ver, eu deveria assimilar para salvar uma outra alma. E a memória distante do que o ouvi falar com as silhuetas galhadas atrás de mim, o clarão das fogueiras dentro da paciente mata, aquelas frases entrecortadas retornam para mim e ressoaram novamente em sua simplicidade agourenta e ameaçadora. Me lembrei das juras e ameaças desprezíveis, da escala colossal de seus piores desejos, da maldade, do tormento, da aflição indomável de sua alma. Posteriormente tive a impressão de ver sua figura debilitada quando me disse certo dia que este lote de marfim agora é realmente meu. A companhia não pagou por ele. Arrisquei minha vida para juntá-lo, mas temo que dirão que é propriedade deles. É um caso delicado. O que acha que devo fazer? Resistir? Hein? Só quero justiça. Ele não queria nada além de justiça. Nada. Toquei a campainha diante da porta do mogno no primeiro andar, e enquanto aguardava, ele parecia me fitar por detrás de uma lâmina de vidro. Me fitava com um olhar vasto e imenso, abraçando, condenando e odiando todo o universo. Eu parecia ouvir seu lamento. O horror! O horror! A noite caía. Tive de esperar em uma grande sala de estar, com 3 altas janelas do chão ao teto que se pareciam mais com 3 colunas luminosas feitas de tecido. As pernas e encostos na mobília, retorcidos e dourados, emitiam reflexos furta-cor. A imponente lareira de mármore tinha uma brancura fria e monumental. Um piano de cauda se posicionava no canto, com fulgores negros em sua superfície plana, como um sarcófago sóbrio e ilustroso. Uma grande porta se abriu, depois se fechou. Me levantei. Ela se aproximou, toda de preto, com seu semblante pálido, flutuando no poente até mim. Ela se mantinha de luto. Já se ia mais de 1 ano da morte de Kurtz,
Mais de um ano que as notícias chegaram até ela. A sensação era de que ela se recordaria e lamentaria por toda a sua vida. Tomou minhas mãos e murmurou: "Me disseram que você vinha." Notei que não era tão jovem, ou melhor, que não era tão menina. Aparentava aptidão para a fidelidade, fé e sofrimento. A sala pareceu ficar ainda mais escura, como se toda a triste luz daquela tarde nublada se refugiasse em sua testa. Seus cabelos claros, seu semblante pálido e sua fronte inocente pareciam rodeados por uma aura prateada através da qual seus olhos me fitavam. Seu olhar era sincero, profundo, seguro e confiável. Ela mantinha seu rosto triste como se tivesse orgulho daquela tristeza, embora ela dissesse: somente eu sei como guardar o luto que ele merece." Ao nos cumprimentarmos, um pesar de completa desolação tomou seu rosto e percebi que ela era uma criatura que se recusava a ser subjugada pelo tempo. Para ela, ele havia morrido no dia anterior, e céus, a impressão também era tão forte para mim que não parecia que ele havia morrido ontem, mas sim naquele exato minuto. Vi ambos convivendo no mesmo instante, sua morte e seu pesar. Vi sua tristeza no exato momento de sua morte. Vocês conseguem entender? Eu os imaginava juntos, os ouvia juntos. Ela disse com um profundo suspiro: "Eu sobrevivi", enquanto meus velhos ouvidos pareciam ouvir claramente, em meio ao seu tom de arrependimento e desespero, o sussurro final de sua condenação eterna. Me perguntei por que fui até ela, com uma sensação de pânico no coração, como se eu houvesse invadido um lugar de mistérios cruéis e absurdos, inadequados para um ser humano. Ela me trouxe uma cadeira. Nos sentamos. Coloquei o embrulho gentilmente sobre a pequena mesa, e ela pousou a mão sobre ele. "Você o conhecia bem", ela murmurou depois de um momento de pesado silêncio. "Lá a intimidade cresce rápido", eu disse. "Eu o conheci tão bem quanto é possível se conhecer uma pessoa." "E você o admirava", ela constatou. "Era impossível conhecê-lo e não o admirar, não é?" "Ele era alguém notável", respondi hesitante. Então, diante de seu olhar fixo e suplicante, que parecia aguardar mais palavras, continuei: "Era impossível não amá-lo", ela completou ansiosa, me deixando completamente emudecido. É verdade, mas penso que ninguém o conhecia tão bem quanto eu." Ele confiava plenamente em mim. Eu o conhecia melhor do que todos. "O conhecia melhor do que todos", repeti. E talvez conhecesse mesmo, mas a cada palavra dita aquele lugar ficava mais escuro e somente sua testa lisa e branca permanecia iluminada pela luz indestrutível da fé e do amor. "Você foi amigo dele", ela continuou. "Amigo dele", repetiu em um tom acima. "Deve ter sido, pois te deu isto e pediu que entregasse a mim. Sinto que posso ser sincera com você e, céus, preciso desabafar. Quero que você que ouviu suas últimas palavras, saiba que tenho sido fiel a ele. Não é orgulho, sim. Me orgulho por conhecê-lo melhor do que qualquer pessoa, e ele mesmo me disse isso. E desde que a mãe dele morreu, não tenho mais ninguém para... Eu a ouvia, a escuridão aumentava. Eu nem tinha certeza de que ele havia me dado o pacote correto. Suspeito que ele queria que eu cuidasse de outro maço de papéis que após sua morte vi sendo examinado pelo gerente sob o lampião. E a garota falou, suavizando sua dor e confiando em minha simpatia. Ela falava como alguém com muita sede toma água. Eu sabia que seu noivado com Curtis não tinha a aprovação de seus parentes. Ele não era rico o suficiente ou algo assim. E de fato não sabia se fora pobre a vida inteira. Ele me deu motivos para acreditar que a irritação com sua relativa pobreza o havia atraído para ela. Para lá.
Qualquer um que o ouvisse se tornaria seu amigo, ela continuou. Ele conquistava as pessoas com o que havia de melhor nelas. Ela me olhou intensamente. Esse é o dom dos grandes homens, continuou. O som de sua voz parecia acompanhado por todos os outros sons, cheia de mistério, esgotamento e tristeza já familiares. As ondulações do rio, o farfalhar das árvores ao vento, o vozerio das multidões, a ladainha incompreensível vinda de longe, o sussurro de uma voz que falava além do limite das trevas eternas. E você o ouviu, você sabe, ela exclamou. Sim, eu sei. Respondi com certo desespero em meu coração, e curvei minha cabeça perante sua fé, diante daquela ilusão salvadora a brilhar como um espectro na escuridão, a escuridão triunfante da qual eu não seria capaz de defendê-la, da qual nem mesmo eu podia me defender. Uma grande perda para nós. Ela se corrigiu com uma graciosa generosidade. Então adicionou em voz baixa, para o mundo. Nos últimos fulgores do crepúsculo pude ver o brilho de seus olhos cheio de lágrimas, lágrimas que não rolavam. Fui muito feliz, tive muita sorte e me orgulho, continuou, muita sorte. Fui feliz demais por algum tempo e agora serei infeliz para o resto da vida. Ela se levantou, seus cabelos claros pareciam condensar toda a luz restante em um facho dourado. Me levantei também. E de tudo isso, ela continuou pesarosa, de todas as promessas, de toda a grandeza de sua mente generosa, seu coração nobre, nada restou além de sua memória, meu Deus. Nada restou além de uma memória sua e minha. Lembraremos dele para sempre, disparei. Não, ela exclamou. É impossível que tudo isso se perca, que uma vida dessa seja sacrificada sem deixar vestígios, apenas tristeza. Você sabe dos grandes planos que ele tinha. Eu também sabia. Talvez eu não conseguisse compreender. Outras pessoas também sabiam. Algo precisa sobreviver. Suas palavras, pelo menos, não morreram. Suas palavras permanecerão, eu disse. E seu exemplo, ela disse baixo para si. As pessoas o admiravam, sua bondade despontava em cada gesto, seu exemplo. É verdade, eu disse. Seu exemplo também, sim. Seu exemplo, me esqueci disso. Mas eu não consigo, não posso acreditar, ainda não. Não posso acreditar que nunca mais o verei e que ninguém mais o verá. Nunca, nunca, nunca mais. Não, nunca, nunca, nunca mais. Ela projetou seus braços como se tentasse alcançar alguém à distância e então os recolheu com os punhos fechados sob a luz já fraca que entrava pela janela. Nunca mais? Eu o via claramente, e devo continuar a ver aquele fantasma tagarela enquanto viver, e também a verei sua silhueta trágica e familiar, que me lembrava ainda outra também trágica, adornada com amuletos inúteis, lançando seus braços morenos e nus sobre os brilhos de uma correnteza infernal, uma correnteza de trevas. De repente ela disse, muito baixo, ele morreu como viveu. Nossa, clássico. Seu fim, eu disse, impulsionado por uma raiva latente, foi completamente digno de sua vida. Como? Como que foi o fim? Como que foi a vida? Mas eu não estava com ele, ela balbuciou. Minha raiva se rendeu a um sentimento de pena infinita. Tudo o que poderia ser feito, resmunguei. E eu acreditava mais nele do que em qualquer outra coisa, mais do que em minha mãe, mais do que ele mesmo acreditava em si.
Ele precisava de mim, de mim. Eu teria guardado cada suspiro, cada palavra, cada gesto, cada olhar. Senti um aperto congelar meu peito. Não, eu disse com uma voz abafada. Me desculpe. Eu eu tenho velado por tanto tempo em silêncio, em silêncio. Você esteve com ele até o fim? Imagino sua solidão. Ninguém por perto que o entendesse como eu. Talvez ninguém para ouvi-lo. Até o fim, disse trêmulo, suas últimas palavras, e parei de repente. Quero ouvi-las, ela murmurou em um tom de desamparo. Quero, quero algo para guardar a vida toda. Eu estava a ponto de gritar. Mas você não está ouvindo? O crepúsculo as repetia em um sussurro persistente que preenchia a tudo. Algo que parecia se agigantar ameaçadoramente, como a primeira lufada que anuncia um vendaval. O horror! O horror! Quero guardar suas últimas palavras, ela insistiu. Não compreende que eu o amava? O amava? Amava. Me recompus e falei calmamente. A última palavra que ele pronunciou foi o seu nome. Ouvi um suave suspiro e então meu coração parou, assassinado por um terrível grito de exultação, de completo triunfo e de dor insuportável. Eu sabia, eu tinha certeza. Ela sabia, ela tinha certeza. Mesmo com as mãos sobre seu rosto, eu a ouvia chorar. Eu sentia que a casa desabaria antes que eu pudesse escapar, que o céu despencaria sobre a minha cabeça, mas nada disso aconteceu. O céu não desaba fácil assim. Será que teria desabado se seu eu tivesse concedido a Curtis a justiça que ele merecia? Ele não tinha dito que só queria justiça, mas foi incapaz. Não pude contar a ela, teria sido cruel demais, completamente cruel. Marlowe parou e foi se sentar mais adiante, esgotado e silencioso, como um Buda a meditar. Ninguém se moveu por algum tempo. Perdemos a vazante! Disparou o diretor. Olhei para cima. O alto mar estava coberto por uma massa de nuvens negras e o tranquilo curso do rio que levava aos confins da terra fluía, sóbrio, sob um céu carregado. Parecia apontar o caminho para um coração de trevas imensas. Essa aqui foi a leitura mais curta que eu já fiz nesse canal.